Nós vamos examinar as Escrituras agora a partir de um texto muito contundente. Esse texto é um texto assim, tanto quanto pesado. Eu me lembro daquela palavra de Simeão que disse que Jesus viria para ser um sinal contraditório. Ele divide mesmo, do mesmo modo que a vinda de Jesus ao mundo dividiu até a maneira como a humanidade conta a história, porque você fala antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2024 depois de Cristo. Até a contagem dos anos, a contagem do tempo da história da humanidade, ela divide antes e depois de Cristo. E o Evangelho é assim também. O Evangelho é um sinal contraditório. O Evangelho nos põe numa bifurcação. É como Moisés falou, Deus propõe para vocês a bênção e a maldição, o bem e o mal. Vocês escolham, vocês tomem uma decisão e façam a escolha de vocês. E se vocês fizerem bem, as coisas concorrerão desta maneira. Se vocês fizerem o mal, as coisas também concorrerão com consequências à maneira desse mal. Está o texto que eu escolhi para nós hoje lá em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, nós vamos ler do 1 até ao 11. Romanos 2, do 1 ao 11. Enquanto você encontra, já vai aparecer no rodapé, está escrito assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, ser humano, homem e mulher, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Em outras palavras, o que o texto está nos ensinando é, nós não temos que ficar cuidando da vida dos outros, julgando os outros, mexericando a vida dos outros, porque tem gente que parece aquela vizinha fofoqueira que tinha nas vilas antigas, que ficava o dia inteiro na janela olhando o movimento da rua, quem entrava, quem saía, quem ia e quem voltava. E aí depois ficava fofocando, mexericando, dizendo, falando coisas que supunha, porque nem sabia se eram verdade. E o que o apóstolo Paulo está escrevendo é, nós não podemos, nem devemos ficar julgando, porque às vezes a gente faz coisas como aquelas pessoas e até coisas piores. Ah, pastor, mas eu nunca adulterei, eu nunca menti assim, eu nunca me corrompi. Será? Será que essas coisas que talvez você não fez de maneira escancarada, de maneira aberta, de maneira prática e funcional, não estão dentro do seu coração? Será que não foi ainda porque não teve uma oportunidade? Porque a sementinha do mal, Jesus nos ensina, ela está dentro de nós. Se você não vigiar, se você não abrir os olhos, se você não tiver o temor de Deus, você pode cometer tanto quanto aquele outro que está cometendo. Por isso que a Bíblia manda, não julgue, porque você pode fazer o mesmo. Você viu uma pessoa caindo, você soube de uma pessoa que caiu, que delinquiu, que pecou, que transgrediu, que agiu mal. Você soube, chegou ao seu conhecimento, então ore pela pessoa. Peça a Deus misericórdia na sua oração, na sua intercessão, dobre os seus joelhos e não saia por aí julgando, falando, você não sabe o que eu ouvi de fulano de tal, você não sabe o que eu soube, olha aquela pessoa que arrotava a santidade, olha lá o que aconteceu com ela. Não faça isso. Tu, homem, Deus está dizendo, que julgas, que condenas o outro,
porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Ou seja, é capaz de fazer a mesma coisa. Então tema. Se você nunca caiu num pecado, agradeça a Deus, mas não fique julgando. Aí no versículo 4, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Porque em relação a pecados dos outros e os nossos, o que nós precisamos fazer é concorrer na direção do arrependimento. Por isso assim, deixa a vida dos outros de lado. Deixa a sua casa, e pensa comigo, o senhor, a sua esposa, seus filhos, a senhora, seu marido, seus filhos. É nesse contexto que você tem que se mover. As pessoas sobre quem você tem alguma autoridade para ensinar, para educar, para instruir em justiça. Da porta para fora, a gente tem que deixar cada um viver a sua vida. Até os filhos, eu prego isso aqui e ali, quando os nossos filhos se casam e vão embora, nós temos que deixá-los viverem a vida deles. A não ser que eles nos peçam algum tipo de interferência, de conselho, de ação, nós temos que deixá-los viver a vida deles e cuidar da nossa vida, porque dá muito trabalho, você concorda comigo? Dá muito trabalho cuidar da própria vida, eu digo isso para você, dando um testemunho meu, dá muito trabalho cuidar da minha vida, viver com Deus, acordar todo dia de madrugada, fazer orações, se desviar do mal. Então assim, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida. Mas segundo a tua dureza, ou a dureza do teu coração, ele prossegue, e teu coração impenitente, olha só, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. É o que eu estou falando. Temos que pensar que eu não vou dar contas da vida do outro, eu não vou prestar contas do que o outro fez, é da minha vida, é o que ele está dizendo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Vou receber a colheita do que eu semeei durante a minha existência. Eu vou colher aquilo que eu plantei na minha vida. O que o outro plantou, colha ele. O que o outro fez, preste contas ele. Eu vou cuidar de mim. Eu vou prestar contas de mim. Eu vou colher o que eu plantei. E aí, era aqui que eu queria chegar, ele vai dizer que colheita será essa. Primeiro ele faz alusão à vida eterna, ao céu, e depois ele fala da presente existência. Olha o versículo 7 agora. A saber, 2 pontos, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira, ou leia-se o inferno, aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, o que ele está dizendo? Olha, a recompensa da sua vida, no final da sua estrada, da sua existência, da sua história, e nós não sabemos quando vamos partir desta para outra, é vida eterna a quem, com perseverança em fazer o bem. Por isso que a gente tem que ficar olhando só para Jesus, deixar, pastor, mas todo mundo, eu trabalho num lugar que todo mundo faz coisa errada, bom, não faça você. Eu sou de uma família, pastor, que todo mundo é meio doido da cabeça, as pessoas são meio assim alopradas, então não seja você nem doido nem aloprado. Pastor, eu moro num bairro que tem criminalidade, tem prostituição, então você fique longe dessas coisas. Morando aí nesse lugar, como naquela igreja lá do Apocalipse, a Bíblia fala, Jesus fala, aliás, que ela estava onde estava a sinagoga de Satanás. A igreja de Deus dentro da igreja do diabo, por assim dizer, e eles não contaminaram as suas vestes. Ah, pastora, as minhas amigas, as moças da minha idade, elas todas são moças que se prostituem, que se deitam com outros homens. A senhora, a mocinha, a senhorita, a mocinha,
não façam, seja diferente. Preguei outro dia aqui na igreja, sejamos uma reserva moral, de santidade, que ele está falando. Deus vai dar vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram honra, glória e incorrupção. Essa pessoa que decide no coração, eu vou fazer certo, sou empresário, eu vou recolher os impostos. Eu não concordo, eu acho que a carga tributária no Brasil é muito alta. Eu concordo com isso também. A minha opinião não é pecado, mas eu não vou sonegar imposto. Eu vou seguir Jesus. O que Jesus ensinou? Dai a Deus o que é de Deus. Vou dar o meu dízimo, vou dar minha oferta, vou ajudar o meu semelhante. Dai a César o que é de César. Eu vou pagar os meus impostos. Mas aí, pastor, vai sobrar pouco. Você já não ouviu falar que o pouco com Deus é muito? E o muito sem Deus é nada? Se você tiver um pouco, mas imagina, esse pouco, pouco entre aspas, não é? Mas esse pouco que sobra, tendo sido santificado pelo dízimo, porque o dízimo santifica as nossas finanças. Você dizimou e ofertou, você santificou aquele dinheiro. Pagou seus impostos. Aquele pouco é bendito. Aquele pouco é abençoado. E aí você está buscando na sua ação, é um exemplo só da vida financeira, isso vale para todas as áreas, você está procurando glória, honra e incorrupção. Ora, por outro lado, haverá indignação, ira, inferno aos que são contenciosos. Eu não concordo com o que o pastor está falando, mas não sou eu que estou falando, estou lendo a Bíblia para vocês. Pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, o amigo do Paraná, só lê a Bíblia. Eu sou um homem que só lê a Bíblia. Eu prego a Bíblia. Como que é o nome do quadro aqui atrás? Examinando as Escrituras. Você é contencioso com Deus, não é comigo. Manda um fax lá para o céu, porque o teu problema não é comigo, o teu problema é com as Escrituras. E você é desobediente à verdade. Isso é a verdade. É a verdade, irmão, irmã, amigo, amiga. Não seja contencioso, não seja desobediente com a verdade, ao passo que você se torna obediente à iniquidade e ao pecado. Porque olha o 9, que mais vai ter como consequência de quem faz o mal? Tribulação e angústia sobre toda a alma que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Não bastasse essa pessoa coitada vai para o inferno, ela ainda vai passar pela vida com tribulação e com angústia na alma. Como que vive um ser humano que se rebela contra a palavra de Deus? Não tem paz, não dorme em paz, não descansa. Por isso que você não dorme à noite, por isso que você não descansa, por isso que você vive tomando remédio, por isso que você tem pensamentos conflituosos, por isso que a sua alma é uma alma perturbada, porque você está fazendo mal, praticando mal. Agora, glória, versículo 10, e honra e paz. Que palavra bonita, hein? Glória e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego, aos paranaenses, aos brasileiros, a tantos quantos vão praticar o bem. Por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não tem seus privilegiados. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então o que eu faço? Eu vou andar com Deus. Esse é o convite do Espírito Santo. Vamos andar com Deus. Vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos descer as águas do batismo. Vamos procurar uma igreja bíblica séria. Que Deus te mostre um lugar onde aquele que prega lá no púlpito, atrás do púlpito, é um homem santo, temente. Concorra com toda a sua família naquele lugar. Aprendam o Evangelho, não faltem aos domingos, leiam as Escrituras todos os dias, façam orações, jejuns e viva na presença de Deus. Faça tudo certo na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, nos seus demais relacionamentos. E viva
uma vida na presença de Deus. Por quê? Porque Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Tem gente fazendo errado? Problema é de quem esteja fazendo errado. Você está sendo chamado hoje a fazer o que é certo. Amém?